Um ótimo dia para todos. Vamos a mais uma reflexão da palavra de Deus, né, do Evangelho de Cristo, para confortar o nosso coração com a verdade do Evangelho, não é isso? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então vejo, né, muita gente lá no meu trabalho mesmo, né, às vezes chega um cliente lá, né, falando da guerra, nossa, é o fim, Jesus está voltando, né, e fica com medo, né, fica perturbado, né. Aí eu tento, né, falar do meu entendimento, né, que essa guerra não é o fim do mundo, não é a volta de Jesus, né, porque já aconteceu, né. A guerra que está escrito na Bíblia, ela já aconteceu, né. Não é mais para nós. Hoje tem guerra, sempre existiu guerra, né, e sempre vai existir. Essa que está acontecendo é mais uma, né, das que sempre aconteceram, né. E aqui também, no Brasil, né, é guerra quase todo dia, né? Nas cidades grandes aí, é uma matança que parece ser guerra, né? A gente tem medo de sair na rua, né? Então isso não é guerra? É guerra. Então nós devemos sim ficar preocupados, né? E sensibilizados, né? Todos com as pessoas que estão sofrendo, né? Com os inocentes, com as crianças, com aquele povo que está nesse sofrimento, né? Nós temos que ser sensíveis a essas pessoas, né? Ter misericórdia, né, deles, né? Mas infelizmente, essa guerra não é a guerra que está escrita na Bíblia, né? Do Apocalipse, não é. Essa é apenas mais uma guerra. E tantas outras que ainda vão existir, né? Porque enquanto o mundo é mundo, a maldade, a ganância do ser humano vai estar presente, né? Mas aquela guerra lá já passou. A guerra do Apocalipse foi muito pior, né? Foi muito pior. Tanto que na palavra de Deus diz que não houve, né? Desde que Deus fez o mundo, o profeta falou naquela época lá, que não houve e nunca haverá uma guerra igual àquela, né? Não é essas de hoje que montam uma bomba e vão lá e explodem. Aquela época lá era pessoal assim, sabe? As pessoas enfrentavam uma a outra com punhal. A destruição era do ser humano, não era de casas, né? Hoje eles jogam uma bomba, um artefatos daquele lá, né? E destrói as casas das pessoas, as coisas mais importantes, né? É, lugares, templos, prédios, destrói, né? Mas naquela época era direto com o ser humano. Ali foi um mar de sangue, tá? Então não se preocupem, quer dizer, vamos se preocupar com o sofrimento das pessoas, né? Das famílias que perderam seus entes queridos, que perderam seus bens, né? A gente não fica insensível a isso, né? Mas eu quero falar que essa guerra não é a guerra que está escrito na Bíblia, tá bom? E vamos, né, esperar que essa guerra cesse, né, para que tenhamos paz, né, tenhamos paz neste mundo. Então eu vou ler aqui um trecho da palavra de Deus, que essa guerra do Apocalipse, a guerra bíblica, ela foi uma promessa. Deus já prometia isso desde antes de Jesus nascer, tá? Ele prometia essa guerra para Israel, era só para aquele povo lá. Não era para todo mundo, era para Israel, para aquele povo, um povo desobediente, povo que não adorava o Deus verdadeiro, adorava os deuses, né, de barro, idolatrava, né, muita idolatria. Hoje, infelizmente, ainda acontece isso, né? Então Deus ia destruir aquele povo, ele destruiu aquele povo desobediente, sabe?
E hoje essas guerras acontecem por ganância, né? Ganância política, é coisa do ser humano. A guerra bíblica foi por vontade de Deus, por vontade de Deus, tá? Não é essa que está acontecendo agora, não. Tanto que tem um versículo, vários versículos, né, na Bíblia. Eu vou ler apenas dois, né, aqui que foi para aquele tempo, tá? Que foi para aquele tempo. Porque se fosse para hoje, é bem complicado se fosse para hoje, se fosse para o mundo inteiro, né? Aqui ele dá o recado, Deus dá o recado para os que viviam mesmo na Judéia, né? Povo judeu, povo de Israel, era para aquele povo mesmo naquela época. Vou ler aqui um trecho. Acompanhe na sua Bíblia também, tá bom? Então, aqui em Lucas 20, tá escrito assim. Lucas 20. Jesus falando, tá? Jesus fala da destruição de Jerusalém. Jesus falava, aqui já era Jesus falando. Deus já falava antes de Jesus vir, e aqui Jesus já tinha vindo, né? E aqui o próprio Jesus vai falar da destruição de Jerusalém. Para aquela época, não é para hoje, não. Então, Jesus fala da destruição de Jerusalém. Lucas 21. Jesus disse ainda, quando vocês virem, e foi avisado, essa guerra, eles avisaram para o povo que ia ser salvo, né, fugirem, foi avisado, tá? Não é igual essa que Israel foi pego de surpresa. Então, quando vocês virem a cidade de Jerusalém cercada por exército, e era por exército, né? Não era por terroristas, por exército, e da parte de Deus. Quando vocês virem a cidade de Jerusalém cercada por exército, fiquem sabendo que logo ela, né, será destruída, Jerusalém. Então, os que estiverem na região da Judéia, que fujam para os montes. E se for para nós hoje, a gente está na região da Judéia, a gente vai fugir para onde, se fosse o caso, né? Era para aquele povo. Quem estivesse na região da Judéia, né? Que fugisse para os montes. Quem estiver na cidade, que saia logo. Foi avisado. E quem estiver no campo, que não entre na cidade, porque aqueles dias serão os dias do castigo, dia do castigo de Deus, dia da punição de Deus para aquele povo desobediente. Porque aqueles dias serão os dias de castigo, e neles acontecerá tudo o que as Escrituras Sagradas dizem. Então, naquela época, Jesus falava, né, que ia acontecer tudo o que as Escrituras Sagradas dizem. Então, continua escrito do mesmo jeito. Só que essa história aqui já aconteceu, não é para nós. Ai das mulheres grávidas. Será que tem alguma grávida preocupada? Ai das mulheres grávidas daquela época, daquele tempo. E das mães que ainda estiverem amamentando. Porque ia ser muito sofrimento, gente. Ia ser muito sofrimento. Ai das mulheres grávidas, né? Ai das mães que ainda estiverem amamentando naqueles dias. Porque virá sobre a terra uma grande aflição.
A terra, aquele mundo lá, o mundo de Israel, aquela terra lá, na época de Jesus. Jesus estava falando nessa época para aquele povo, estava dando o recado. Então, aquela guerra daquela época foi avisada. Haverá muita, porque virá sobre a terra uma grande aflição. E cairá sobre esta gente, aquele povo que, né, aquelas pessoas ali, haverá sobre esta gente, um terrível castigo de Deus. Então, aquela guerra foi castigo de Deus, foi Deus fazendo juízo àquele povo desobediente que sempre desobedeceu a Deus. Muitos serão mortos à espada. Será que em Jerusalém agora eles estão sendo mortos à espada? Não, né? É com eu não sei nem dizer o nome, aqueles artefatos lá que destrói, sabe? Destrói tudo, né? Destrói muita coisa. Naquela época, essa época que aconteceu aqui da Bíblia, era a espada. E outros serão levados como um prisioneiro. Aí você pode dizer, mas tem gente lá de refém. Mas não é essa. De refém, né? Que era outros são levados como prisioneiro para todos os países do mundo, daquele mundo lá, aquela época lá, não existia Brasil, não existia, era aquele mundo de Israel. E os não judeus, prisioneiro, eu vou repetir aqui. Muitos serão mortos à espada, e outros serão levados como prisioneiro para todos os países do mundo. E os não-judeus conquistarão Jerusalém. Oh, coisa maravilhosa. Então, e os não-judeus, né? Porque esse juízo foi para os judeus. E os não-judeus iam conquistar Jerusalém. Aqueles que foram livres, aqueles que estavam em uma cidade e antes já mandavam né, se prevenir. Fujam para os montes, né? Quem estiver na Judéia, fujam para os montes. Esses iam conquistar Jerusalém. Gente, leiam a Bíblia que vocês entendem. E os não-judeus conquistarão Jerusalém até que termine o tempo de eles fazerem isso. Aqui em Marcos 13, está escrito também quase a mesma coisa. Agora eu disse onde que é aqui, Marcos 13, 14, vamos lá. Marcos 13, 14. Jesus ainda falando dessa grande tribulação, o grande sofrimento, que foi muito sofrimento. E Jesus continuou: vocês verão o grande terror no lugar onde não deveria estar. Entendeu? Que é aquela terra santa, né? O grande terror onde não deveria estar, né? Onde não deveria estar acontecendo, né? Como a gente pensou, mas Jerusalém não é a cidade santa, né? Que todos, né, acham que... E, na verdade, essa cidade não é santa mais, né? Porque santa era aquela antes da destruição, né? Depois foi formada outra Jerusalém. Hoje é tudo igual, não tem terra santa mais não. Santo é nosso Pai eterno. Então, onde não deveria estar. Que o leitor entenda o que isso quer dizer. Então, os que estiverem na região da Judéia, que fujam para os montes,
Quem estiver em cima da sua casa, no terraço, que fuja logo e não entre para pegar nada. Para você, foi tudo avisado, essa guerra da Bíblia, foi tudo avisado, era uma promessa de Deus antes de Jesus nascer. E o povo, isso tudo era para o povo, né, se consertar, mas mesmo assim não se consertaram e Jesus mandou o juízo. E quem estiver no campo, que não volte para casa, a fim de buscar as suas roupas. Ai das mulheres grávidas e das mães com criancinha naqueles dias, né? Porque já pensou uma situação dessa, né? Uma mãe com a criança. Ai, meu Deus, é uma calamidade, né? Como hoje está acontecendo, né? A mãe morreu, o filhinho ficou lá agora nessa guerra, né? O filhinho morreu. Ai, gente, que triste isso. Orem a Deus para que isso não aconteça no inverno, porque era muito frio, né? Essas coisas não acontecessem no inverno, porque seria pior ainda, né? Era muito frio. Porque naqueles dias haverá um sofrimento tão grande, como nunca houve desde que Deus criou o mundo. Então, aquela destruição, aquela guerra foi tão grande, foi um terror tão grande que nunca tinha acontecido antes e nem acontecerá. Hoje, por mais que aconteça hoje guerra, nunca será igual a que já aconteceu nessa época aqui da justiça de Deus. Essa guerra bíblica. E nunca mais acontecerá uma coisa igual. Porém, o Senhor diminuiu esse tempo de sofrimento e Deus ainda diminuiu, né? Por causa dos merecedores, né? Deus diminuiu o tempo. Se não fosse assim, ninguém seria salvo. Mas por causa do povo que Deus escolheu para salvar, esse tempo foi diminuído. Graças a Deus. Então você aí na sua casa, pega a sua Bíblia, leia, entenda, compreenda, tá? Que a guerra bíblica já aconteceu, tá? Ai das grávidas, tem um estudo muito completo, né, sobre isso, que foi um terror. Que a fome foi tão grande naquela época, a fome, sede, que a própria mãe comia a sua própria placenta. Então, foi triste, foi triste. Então, não tem nada a ver com essa guerra de hoje, não. Isso aí hoje é a ganância do homem, o poder. A guerra bíblica já aconteceu. Hoje era para ter paz no mundo, né? Era para ter paz. Porque Cristo veio, morreu, ele veio trazer a paz ao mundo, mas algumas pessoas até hoje não aceitam, como não aceitaram no passado, não aceitam até hoje, né? É a natureza humana, né? Que é má. Mas Deus livra os dele, né? Os dele, Deus livra. Então é isso, meus amados. Então vocês analisem bem, fiquem em paz, porém a gente sente, né, pelo que está acontecendo lá, mas não é o fim do mundo, tá? A guerra da Bíblia não é essa que está acontecendo, ela já aconteceu, tá bom? Um ótimo entendimento para vocês, eu espero.